Deixa as imagens aí pra gente, das primeiras horas do dia. A Polícia Federal, segunda fase da Operação Sangria. Essa Operação Sangria da Polícia Federal que investiga o superfaturamento, o suposto superfaturamento em compras de respiradores para combater a Covid-19 aqui em nosso estado. E você está vendo os policiais aí da Polícia Federal saindo, deixando a sede do governo, onde foram cumprir esse mandado de busca e apreensão no gabinete do vice-governador do estado, Carlos Almeida, que passa também a ser alvo, um dos investigados nessa operação. A gente trouxe aqui, né, na primeira fase, os desdobramentos aqui da primeira fase, e agora vem essa segunda fase e 14 mandados foram expedidos, inclusive 9 busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária. Então 5 pessoas foram presas nessa operação. 5 pessoas foram presas nessa operação aí, denominada Operação Sangria. Inclusive, a gente vai conversar daqui a pouco com a nossa Meixa Piama, que está ao vivo, direto da sede da Polícia Federal, onde está conversando nesse exato momento com um delegado responsável por essa operação, pela segunda fase da Operação Sangria. Olha, volta aqui para mim. O que eu falo desde o início é o seguinte, mas pode deixar as imagens aqui, é isso. O que eu falo desde o início é o seguinte. Pensar que alguém se aproveitou de uma catástrofe como a Covid-19, que alguém se aproveitou de uma pandemia onde mais de 4.000 pessoas aqui em nosso estado perderam suas vidas. Ontem mesmo eu perdi um amigo, comentei aqui com vocês. E alguém ter se aproveitado disso para superlucrar de forma ilegal, tem que ir para a cadeia mesmo. A atenção das imagens agora, delegado fala nesse momento ao vivo. Delegado da Polícia Federal falando nesse momento, libera o áudio. Foi possível extrair indícios de que o vice-governador ele tinha ingerência e influência direta nas decisões da pasta da Secretaria de Saúde. Doutor, nós estamos ao vivo pelo programa Alô Amazonas. Queria que o senhor falasse se essas buscas elas foram feitas somente no gabinete do vice-governador hoje. O senhor pode falar um pouquinho mais alto para as pessoas que estão em casa poderem ouvir? Hoje foi cumprido o mandado de busca no gabinete do vice-governador e os mandados ainda estão sendo executados. O material apreendido posteriormente será analisado e a gente terá prosseguimento às investigações. Essas 5 pessoas que estão presas temporariamente, o que acontece com elas? Elas devem ser ouvidas depois desse tempo? O que acontece com elas? Você pode explicar? A prisão temporária tem um prazo de 5 dias, renovável por mais 5 dias. Elas serão ouvidas aqui na Polícia Federal. Posteriormente, elas serão encaminhadas ainda hoje ao presídio. Elas se encontram aqui? Sim, estão sendo ouvidas. Nesse momento. Como é que esse esquema era feito, doutor? Você pode explicar? A partir dos materiais apreendidos na primeira fase e dos áudios interceptados, dos diálogos interceptados com autorização judicial, foi possível identificar que o processo de contratação dos ventiladores ele foi todo manipulado conforme a proposta apresentada pela empresa investigada. Em outros termos, embora os ventiladores da empresa investigada não tivessem as especificações técnicas exigidas pelo certame, o procedimento foi todo manipulado e alterado, visando a legalização e a viabilização da contratação da empresa. Doutor, foi nessas apreensões que foram feitas hoje que vocês acabaram descobrindo que há outras pessoas envolvidas, outras 9 pessoas? Não entendi a pergunta. Nessas buscas de hoje, vocês conseguiram identificar outras pessoas envolvidas? As buscas de hoje ainda estão sendo cumpridas, as medidas ainda estão sendo cumpridas e executadas. Então, o resultado vai ser ao longo do dia, não posso cravar uma resposta agora. Delegado, havia a participação de uma empresa internacional para onde esse dinheiro havia sido mandado da compra dos ventiladores. Foi descoberto alguns detalhes sobre essa empresa, do dinheiro?
ao longo das investigações, a partir de uma operação policial internacional feita por meio da Interpol, foi possível constatar que essa empresa era de fato de fachada, na medida em que o endereço era um endereço residencial. Temos como saber qual foi a quantia enviada para essa empresa? Isso ainda está sob apuração, não dá para estimar agora no momento. Quais são os crimes que esses alvos cometeram? Ainda estão sob apuração os crimes, mas tem fraude à licitação, participação em organização criminosa, peculato, fraude à licitação. O delegado, na primeira fase, foi informado que o governador, na decisão da PGR mesmo, né, foi informado que o governador estava no comando dessa organização criminosa aqui no estado. E agora, nessa segunda fase, vocês dizem que tem conhecimento de uma ingerência do vice-governador. Essa ingerência dele, sob o comando da Suzan, pode atenuar essas suspeitas a respeito do governador do estado? Isso ainda vai ser ao longo das investigações que a gente vai poder concluir. Doutor, então as operações da PF evitaram novos desvios do dinheiro público, já que eles estavam se preparando para uma nova compra de testes rápidos, também superfaturados. Podemos dizer isso? Não posso te cravar isso numa informação dessa. Qual a quantidade de testes rápidos foram adquiridos para serem vendidos no seu preço? Cerca de 10 mil testes rápidos. Qual era o papel do empresário Gutenberg Alencar nessa operação desse esquema? Você pode me afirmar? Ao longo da investigação foi possível constatar a participação de um empresário nesse esquema criminoso, que ele servia como articulador e elo entre o governo, a cúpula do governo e a empresa contratada. E quantos respiradores? O senhor falou de novos respiradores, né? Quantos novos respiradores eles chegaram a comprar para vender isso por faturados? Não tem uma quantidade. O que foi apreendido na primeira fase foram documentos, foram propostas e não efetivamente ventiladores. E qual era a participação do... Aí você está vendo, nesse momento, o delegado da Polícia Federal, Henrique Albergara, com um CD da entrevista coletiva à imprensa sobre essa segunda fase da Operação Sangria, onde os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão do gabinete do vice-governador do estado, Carlos Almeida. Continuamos, então, ouvindo a entrevista do delegado da Polícia Federal, Henrique Albergara. A formalização e manipulação, né, da compra dos respiradores e consciência do sobrepreço apresentado. Ele foi preso ou foi alvo de mandado de busca? Isso está sob investigação. Doutor, é possível que durante essas investigações outras pessoas elas sejam identificadas também? Só a partir da conclusão das medidas que a gente pode chegar à resposta disso. A gente falou que ele é antes de ir para o presídio ou ele já fez a prova de vida na Polícia Federal mesmo? Isso ainda está sendo avaliado junto ao IML. E o presídio que eles vão já... Não foi concluído ainda. Mas a princípio eles ficaram esses 5 dias detidos no presídio, né? Sim. Então, em nota, o governador do estado falou que todos os envolvidos são pessoas que já foram afastadas do governo. Há indício que tem alguma participação de alguém que não esteja no governo? Não posso cravar uma resposta, está sob investigação. Ok, Obrigado. Não entra na frente, então, filho. Não entra na frente. Mário César, você ouviu o delegado da Polícia Federal, doutor Henrique Albergaria, ele que falou sobre essa operação da Polícia Federal que foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, onde investiga crimes como lavagem de dinheiro, pertencimento à organização criminosa, desvio de verba pública, onde foram cumpridos 14 mandados, entre eles 9 de busca e apreensão e 5 de prisão temporária. Ele fez um balanço dessa operação ainda há pouco aqui na sede da Polícia Federal. Nós estamos entrando aqui de forma diminuída, porque tudo isso para evitar essas aglomerações. Essas equipes elas foram divididas em 5 equipes para conversar com o delegado sobre essas informações
informações sobre esse balanço da Polícia Federal nessa segunda fase, nesse desdobramento da Operação Sangria, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, quinta-feira. Como ele disse, muitas investigações elas estão acontecendo. Essa fase ainda não acabou. Houve indícios também de outras pessoas, novas pessoas dentro desse esquema que foram identificadas durante essas investigações. A primeira fase dessa Operação Sangria, ela foi deflagrada em julho, onde 7 pessoas elas foram detidas, entre pessoas do alto escalão da Secretaria de Saúde e também empresários locais. O delegado aqui vai receber outra parte da imprensa que está subindo novamente. A gente vai continuar acompanhando essa segunda fase, esse desdobramento da Polícia Federal, Maricesa, e todos os detalhes a gente traz durante a nossa programação aqui pela TV A Crítica. Eu volto com você aí no estúdio. Daqui a pouco eu volto com a Meixa Piama lá para a sede da Polícia Federal, que está acompanhando essa operação, segunda fase da Operação Sangria, desde cedo a gente está acompanhando essa operação.